God bless to you. God bless to you. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um God Bless. Nós estamos aqui hoje com a doutora Andréia, a doutora Aline, eu sou o Felipe, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito comum no nosso meio, que é insônia. Então, na verdade, para que a gente comece, o mais importante é a gente definir o que é insônia. Então, Andréia, defina, por favor, o que é insônia. A insônia, ela é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou ainda de permanecer dormindo durante toda a noite. São aquelas pessoas que ou elas têm muita dificuldade para pegar no sono, ou quando elas pegam no sono, elas não conseguem entrar no sono profundo. Elas entram no sono superficial e qualquer coisinha, um ruído, uma luz, um barulhinho, qualquer coisinha é capaz de acordar essa pessoa. Uma outra coisa que é interessante também ser dita é que a insônia, na verdade, não é somente a falta de sono ou o leve despertar, como a Andréia colocou. Mas existem pessoas que dormem, mas não conseguem aprofundar o sono. E essa superficialidade, né? Um sono superficial, ele não é um sono reparador. Então, muitas das vezes, as pessoas até dormem a noite inteira, mas acordam cansadas, fadigadas, fazendo com que também isso possa ser caracterizado como uma insônia. Então, as pessoas que sofrem de insônia, elas comumente apresentam uma face de cansada. São altamente irritadas, elas não conseguem render no trabalho, não conseguem prestar atenção, concentrar, né? São pessoas, às vezes, mais vulneráveis, com emoções mais afloradas, né? Mais estressadas, enfim. O famoso mal-humorado. O famoso mal-humorado. Pode gerar ganho de peso, pode gerar também doenças do coração, que interferem bastante na qualidade de vida. E é engraçado porque a gente fala de insônia, a gente fala assim, insônia, insônia, como se fosse uma realidade distante. Mas a Organização Mundial de Saúde fala que 40% das pessoas no Brasil ou tem algum problema de sono, para pegar no sono, elas têm algum distúrbio, como você falou, na profundidade do sono. E é muita gente, se você parar para pensar, né? E é interessante que, assim, você também ter atenção, porque pode ser que uma vez ou outra você está estressado com um problema, você passou uma raiva, sei lá, ou perdeu um ente querido. Perdeu um ente querido, ou tomou muito café, seja o que for, você de repente uma noite não conseguiu dormir bem por conta de uma situação específica. Então, a insônia, o mal, né, que a insônia traz, ou a doença relacionada à insônia, não é uma noite ou 2 noites que você ficou sem dormir por um problema que você passou, mas é algo perene, algo que é contínuo. Que você cíclico, né? Fica cronicamente sem dormir, acordando muito cedo, enfim. Então, é importante a gente dizer que a insônia, ela pode ser causada por múltiplos fatores, né? Então, um dos fatores que tem se multiplicado muito no nosso dia hoje é o estresse, né? Então, o estresse é porque o trabalho exige, porque os problemas familiares são trazidos por conta da correria do dia a dia, financeiros e tal. Então, estresse. A ansiedade é um deles. A depressão. Depressão, ela atinge profundamente a vida de qualquer pessoa, e principalmente na qualidade de sono. E aí é um ciclo vicioso, porque a depressão tanto pode gerar insônia, como pode perpetuar essa insônia. Um paciente depressivo, ele pode ter dificuldades de sono que vão se perpetuando com a depressão, e aí vai aumentando, como se fosse, outro. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E eu só queria fazer um parênteses aqui rápido, porque assim, esses são mazelas, assim eu posso dizer, né, que a sociedade hoje tem vivido de uma forma muito viva, né, muito latente. A ansiedade, o estresse, a depressão, a gente até já tratou desses assuntos aqui anteriormente, na verdade são condições que têm se multiplicado. E quando a gente, na verdade, para examinar a sociedade e ver o que a sociedade tem vivido por conta desses problemas, a gente vê que, na verdade, isso é um grande buraco emocional que a população vive. Sim, sim.
E não é por acaso que a Bíblia fala que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é importante a gente entender que, na verdade, Deus já anteveu Os essa maiores situação. problemas do Essa mundo. situação, porque nós somos assim, somos frágeis. Na Bíblia fala que nós somos como uma nuvem que hoje existe e logo passa, né? Então, a gente tem que entender que a nossa condição carnal, emocional, ela muitas vezes é fragilizada pelos problemas que a gente vive. E se a gente não estiver atento, a gente é arrolado aos problemas que são trazidos, seja no nosso trabalho, seja pela família, seja pelas doenças, seja pelos problemas financeiros, Pressão que de do uma mundo. hora ou para outra a gente se vê tão desgastado, tão envolvido, que eu não consigo mais dormir. E Não andeis ansiosos por coisa alguma. e é interessante que a própria Bíblia fala que em paz me deito e logo perco no sono, porque só o Senhor me faz descansar em paz. Então Deus já estava dizendo que nós precisamos aprender Existirão problemas. Existirão que nós precisamos ansiedades, descansar, né? É. E a Bíblia também fala que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então Deus se preocupa também com o nosso padrão de sono. E a gente tem que entender que as dificuldades, os problemas que a gente passa, eles fazem parte, às vezes, até de um propósito de Deus. Mas eu preciso aprender a confiar integralmente na soberania dele na minha vida. Porque quando eu não confio, eu coloco as minhas mãos e aí começa uma catástrofe. Então hoje a sociedade vive todo esse problema porque, na verdade, aprendeu a confiar na sua capacidade resolutiva e não na capacidade de Deus resolver o problema. E eu acho que hoje em dia o que acontece? As pessoas, elas mudaram muito o cotidiano delas, a rotina delas. Então, assim, as pessoas são mais agitadas, elas ficam com o celular até tarde na cama, elas ficam com o iPad lá, mexendo no iPad, elas têm televisão dentro do quarto. Então, são coisas que alteram o seu sono. o ciclo, Você né? não tem o seu hábito, você não tem aquela coisa certinha de ir pro quarto, relaxar, desligar a luz, desligar os aparelhos. Não, você fica lá no celular. Ah, vamos ver um Instagram, vamos ver um Isso Facebook. interfere demais, porque Porque você não existe desliga. o ciclo, né? O ciclo circadiano que a gente conhece, que é esse ciclo de alteração em relação à luz, em relação à quantidade de luz que você está recebendo, para você saber que é dia e ficar acordado, e quando é à noite essas luzes se apagam. Então, Porque você fica tão agitado, a sua cabeça fica maquinando. Seu cérebro não descansa, seu cérebro não para. O que a gente aprende desde sempre? Desde pequenininho, quando a gente é pequenininho, sua mãe não te pega, te dá um banho morno, isso. coloca um pijama, toma um leitinho Leitinho morno, não é assim? Coloca na cama, desliga a luz e vai desacelerando. Isso são coisas que as pessoas hoje em dia desaprenderam a fazer. É verdade. É muita coisa, é muito trabalho. Ah, eu fico no trabalho até tarde, saí do trabalho, vou pra academia à tarde. Então, assim, tem que tentar evitar isso. Ah, eu vou pra academia 11 horas da noite, vou pra academia meia-noite. Você vai se acelerar mais seu corpo. Vai chegar em casa, você vai conseguir dormir? Não vai conseguir dormir. Vou sair pra comer. Saio pra comer super tarde. Chega em Refeição casa, pesada, né? você não Tem consegue interferência. dormir. Uma outra coisa que é importante também é o uso excessivo de estimulantes, tipo Isso. cafeína, Energético. nicotina, energéticos, Álcool. álcool. Então Deus é sábio, né? É. Sem álcool, sem cigarro. Então, assim, essas medicações, elas são estimulantes. Então, você fazer uso disso em altas doses, principalmente durante o próximo ao período que você vai dormir, não é legal. Eu acho, além do período que você vai dormir, próximo do período que você vai dormir, tem que lembrar muito que a Aline falou dos energéticos. Porque o que acontece? As pessoas, elas estão acostumadas. O energético, por exemplo, a gente na igreja, a gente não bebe, não usa nicotina. Mas não, energético Mas o pode. energético pode. Eu já escutei várias pessoas, energético não faz efeito, energético não faz efeito, gente, ele vai estimular, ele não vai deixar você dormir, ele vai acelerar seu cérebro, ele vai acelerar seu coração, então assim, faz diferença. E outra coisa importante também que a gente tem que citar é a idade, porque quanto mais velho você é, Tem mais dificuldades em relação ao seu sono, hormônio acorda do sono, mais fácil. porque seu hormônio do sono diminuiu, você tem mais dificuldade, mas você precisa daquelas horas de sono. Não é porque você ficou velho e fala, não preciso dormir, sei lá, 6, 8 horas. Você precisa dessa quantidade de sono. Só que você tem mais dificuldade também. Outra coisa que tem que ser colocada é que nem sempre os problemas relacionados ao sono são causados só por hábitos, por estresses ou por medicamentos, né? Na verdade, existem condições que podem atrapalhar o seu padrão de sono. Uma delas é a apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, que são condições, na verdade, que
atrapalham, fazem com que você acorde. Dores crônicas, Durante Condições a noite. médicas, dores crônicas. Exatamente. Imagina aquela artrite que fica ali, ó. gota. Menopausa também, hormonal das mulheres altera bastante, ó, a qualidade de sono. Então, esses são os fatores de risco. O diagnóstico, geralmente, ele é feito por um exame médico. Não existe um exame específico que você faça, a menos que seja relacionado a alguma doença, como a gente falou, né? A apneia do sono, síndrome das pernas inquietas, que você tem que fazer uma polissonografia, que é um exame que diagnostica ou que avalia o seu padrão de sono. Então, é importante que, se você apresenta alguma alteração, que você procure uma assistência médica para que o médico faça uma análise, identifique os fatores de risco, ou se não é um fator de risco, que você tem alguma doença associada e que você se propõe a tratar. Então, o tratamento, na verdade, é você minimizar ou eliminar os fatores de risco que causam o mal. Então, eliminar, seja bebida, seja dormir Em horários diferentes. Todos os dias de horário. Então, é você regrar o teu sono, melhorar o padrão, o ambiente onde você dorme, para que você se sinta ali acolhido, É uma confortável. reeducação. Uma reeducação É uma do sono. reeducação do sono. Uma coisa muito importante que eu tenho visto é a questão do sono da tarde, porque os pacientes idosos, eles são aposentados, na maioria eles faz podem nada, dormir vamos dar uma o dia dormidinha. inteiro. E isso é uma coisa que interfere muito. Então, o ideal pelos estudos é que você faça o quê? Que você, se você for dormir no período da tarde, que esse período não ultrapasse 30 minutos, que ele seja até as 4 horas da tarde, para que isso não interfira na qualidade do sono à noite, que é muito importante. Eu brinco que é muito cara de pau, né? O paciente chega pra você e fala assim, eu não consigo dormir à noite, só que ele dormiu o dia inteiro. E aí você faz o quê com ele? Dormiu o dia inteiro, é lógico que você não vai dormir à noite. E uma outra coisa que é interessante, gente, é evitar de ficar tomando remédio por conta própria. Isso. Né? Então, tem gente que sabe que o vizinho toma um remédio tal, e aí você vai lá, pega um com o vizinho, tenta arrumar uma receita com um conhecido e começa a tomar remédio e você não trata o problema. Ou senão até aqueles mesmos, dá um enjoo, mas toma e dá um soninho, e eles não sabem a gravidade. Esses remédios, eles geram alterações cerebrais, eles têm uma interferência, tipo Plasil, né? Que as pessoas, às vezes, Dramin. Eles realmente, de uso crônico, eles têm interferência importante na saúde do paciente, né? Então, gente, se você identifica na sua vida algo que cause insônia, não saia se medicando, procure uma assistência médica, identifique os fatores de risco que causam isso e trate, mas não por conta própria, com assistência de um profissional. Ótimo. Existem algumas pessoas mandaram para a gente umas perguntas via Facebook. A primeira pergunta é da Mila Oliveira, que pergunta: quais são as causas de insônia? Nós já falamos aqui. Revisando novamente, a maioria hoje em dia está relacionada ao grande nível de estresse, a ansiedade, a depressão. Existem sim alguns fatores genéticos, mas são raros. A questão do ambiente muito barulhento, ou a pessoa que fica mexendo no celular à noite. Todos esses hábitos são muito importantes e são fatores de risco para a insônia. Uma coisa que a gente não citou, as pessoas que trabalham à noite também, Isso. porque elas mudam muito o ciclo delas de sono. Então, assim, ou pessoas que trabalham de noite, ou pessoas que viajam muito a trabalho, que fazem com que o relógio biológico delas fique todo bagunçado. Bem, segunda pergunta, Solange Okumura. Como saber se o meu acordar é insônia? Pois acordo toda madrugada no mesmo horário. Preciso de estímulo para voltar a dormir. Isso vem acontecendo desde janeiro. Independente do horário que durmo, acordo sempre às 10:50. Isso claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente, como o seu caso, que provavelmente você acorda todo dia no mesmo horário, mas isso pode ser também um treinamento do seu corpo. O seu corpo, ele fica acostumado a ter estímulo e acordar todos os dias no mesmo horário. Então, tem que fazer uma investigação para avaliar o que está te gerando esse estímulo de acordar esse horário, né? Quantas horas você dorme até chegar nesse horário, se são as horas suficientes, que isso é uma coisa importante que a gente tem que falar, né? Porque tem algumas pessoas que com 4 a 6 horas tão bem, então tem um sono regenerador, é suficiente. Tem pessoas que precisam de 12 horas de sono.
Mas a média geral são de 8 horas. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? E ver também como é que ela vai se comportar no dia seguinte, né? Porque pode ser que você acorde 1h50, depois você durma de novo e no dia seguinte fica tudo bem. Senão é aquela pessoa que a gente citou até agora, Irritada, irritada, mal-humorada. Exato. Vai saber se não é Deus acordando ela para Pra orar de orar, madrugada. então. Todo dia 1h50, né? Sônia Rossini está perguntando: insônia é um distúrbio físico ou psíquico? É uma É uma junção. mistura. É uma mistura. É o que a junção. gente falou. Pode ser a parte física, tudo isso que a gente falou. O mau hábito, dormir tarde, não ter horário, não ter regrado a comida. E pode ser também a parte psíquica. A depressão, a ansiedade, o estresse. Eu acho, sim, que o psíquico, ele pesa um pouco mais na insônia. Eu acho que é uma junção, mas igual, tem doenças que a gente fala na prática médica que são doenças psicossomáticas, que é isso. Quando o nosso corpo não consegue responder tão bem ao que está acontecendo no nosso meio, a gente começa a gerar sintomas. E perde o equilíbrio de tudo. E pode ser um sintoma a insônia. Legal. Ricardo Silva pergunta: quais os tratamentos para a insônia? É isso. Existem tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. Inicialmente, o tratamento da insônia é não medicamentoso, que é isso, a gente não usa remédio para tratar inicialmente. A gente vai fazer uma investigação clínica, avaliar, vai fazer uma agenda do sono. Quantas horas você dorme todo dia, que horas, acorda tal horas, para a gente poder identificar quais são as áreas de falha, tentar minimizar os fatores de risco, tentar diminuir os estimulantes à noite. Gente. Tem que orar. Isso é uma coisa que o paciente tem que ter em mente. Relaxar. É necessário alterar os hábitos de vida. Mas eu gosto da balada, eu gosto de sair tarde, eu gosto de fazer uma comunhão depois do culto. Gente, se você não consegue, se o seu corpo não se adapta a isso, não adianta você forçar. Você vai ficar doente, você vai ficar mal, vai ficar mal-humorado. Então, assim, é uma junção. E, principalmente, eu acho que o principal é o paciente ter noção que ele precisa mudar os hábitos dele. Sim. E existem, claro, que em casos refratários desse tratamento, o tratamento medicamentoso, com diversas medicações que o seu médico vai adequar a você. Mas como a gente falou, pelo amor de Deus, não tome remédio sozinho, não tome remédio sem prescrição médica, não tome remédio sem orientação do seu médico, não pega o remédio da vizinha, da filha, do pai, de qualquer pessoa que seja. Por quê? Cada pessoa responde à medicação de uma maneira diferente. Isso é sério, a automedicação não é legal, são medicações controladas, você não consegue comprar em qualquer farmácia, você não consegue comprar sem a receita médica. Dependência, outra, você pode ter um rebaixamento do nível de consciência, você pode entrar falta de ar, literalmente esquecer de respirar, fazer uma parada respiratória. Então, assim, é muito sério, não façam isso. Então, gente, vocês ouviram um pouquinho hoje sobre insônia. Se você apresenta qualquer um desses sintomas que foi abordado aqui, procure assistência médica, procure alguém que possa te orientar. A gente vai fechando por aqui com mais esse tema. Desejamos que Deus te abençoe, que Deus possa te visitar e que você seja curado da insônia em nome de Jesus, tá? Jesus. Deus abençoe. Até mais. God bless.